eu quero só frisar mais uma vez que você é muito bem-vindo aqui. Eu me sinto muito honrado e muito privilegiado de poder falar com você a palavra de Deus. Primeiro, honrado por Deus confiar a mim pregar a palavra. Segundo, honrado por você estar aqui ouvindo. Então, eu quero que você saiba, você é realmente muito bem-vindo. Cada um de vocês são muito bem-vindos aqui, de verdade, de coração, amém? E hoje nós vamos pregar uma mensagem, é a terceira mensagem dessa série de mensagens chamada Paz na Terra, né? E essa mensagem de hoje tem um motivo um pouco especial, que é o batismo que nós estamos tendo esse final de semana. A mensagem não é sobre batismo, mas nós vamos falar algumas coisas de batismo no final, mas você vai entender aqui. Eu quero começar lendo com você em voz alta o versículo que tem sido o tema dessa mensagem. Vamos ler comigo, por favor, então, Lucas 2,14, vamos lá? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu amo esse versículo, porque ele fala de uma maneira geral o significado da vinda de Jesus. A vinda de Jesus dá glória a Deus nas maiores alturas. Deus Pai recebe a glória por causa da vinda de Jesus. Mas Jesus também veio para que houvesse paz entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu acho lindo demais isso. Deus te quer bem. Você fica feliz com isso? Eu poderia passar a noite inteira falando isso aqui. Deus te quer bem. Deus te ama, Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para você, o melhor para a sua vida. Deus ama você demais, né? Então, o anúncio da vinda de Jesus é isso: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Isso é maravilhoso demais, né? Agora, o que eu quero fazer com você aqui hoje é resgatar uma mentalidade. E eu vou te explicar por que nós queremos resgatar essa mentalidade. Porque hoje, o evangelho está muito distorcido. E o entendimento de evangelho na cabeça das pessoas está muito errado. Hoje as pessoas têm Jesus quase como se Jesus fosse um amuleto, que a pessoa quer levar para o trabalho para ser abençoada no trabalho. Levar para a escola para ser abençoada na escola. Vou levar Jesus para minha casa, para minha família ser abençoada. E é como se as pessoas hoje em dia quisessem viver um evangelho que é mais ou menos assim: Senhor Jesus, me segue aqui para o meu trabalho, sabe? Para que eu seja abençoado no meu trabalho. Senhor Jesus, me segue aqui para a minha faculdade, para que eu seja abençoado na minha faculdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Senhor Jesus, me segue aqui para a minha empresa, para que eu possa ser abençoado na minha empresa. Eu amo esse versículo aqui, João 18,15, parte A, diz assim, ó: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Fala isso comigo, seguiam a Jesus. Essa ideia de Jesus nos seguindo para onde nós queremos que Ele nos siga, não é bíblica. A ideia bíblica é que nós nos tornemos seguidores de Jesus. A ideia da palavra é eu e você seguindo a Ele, né? E para nós podermos seguir Jesus, essas outras coisas vão ter que ficar tudo para trás. Elas não são as mais importantes, não. Nós queremos hoje aprender a resgatar a mentalidade de seguidores de Jesus. Amém? Diga comigo assim: eu sou um seguidor de Jesus. Então nós queremos resgatar essa consciência de seguidores de Jesus. Amém, querido? E eu quero ler com você um texto muito lindo. E antes de ler, eu vou introduzir o que estava acontecendo aqui, né? Então, esse texto é a respeito de Cornélio. Cornélio era um romano, ele não era judeu, ele não era um seguidor de Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não tinha entregado a sua vida a Jesus. E ele estava orando. E a Bíblia diz que ele estava falando com Deus e ele era um homem piedoso, que ele estava sempre ajudando o outro que precisava, né? Em muitas versões bíblicas falam a palavra esmola,
mas aquela palavra no original significa justiça. Ele estava exercendo justiça em favor do outro. Esse era Cornélio. Ele não era um cristão, ele não era judeu, mas ele era um homem que temia a Deus e praticava a justiça. Então um dia ele estava orando e um anjo do Senhor apareceu para Cornélio. E o anjo falou com ele: Cornélio, suas orações foram ouvidas e a sua justiça lembrada em memória diante do Senhor. Uau, que mensagem maravilhosa de um anjo falar com um homem, né? E então Cornélio agora queria saber mais, né? E aí, agora, o que eu faço? E o anjo falou com ele assim: olha, manda alguém lá na casa de Simão, o curtidor, procurar por Simão Pedro. E Simão Pedro vai te dizer palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. Você pode ler essa história depois lá em Atos 10, eu estou resumindo um pouco. Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro veio até a casa de Cornélio. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio contou essa história para Pedro. O anjo do Senhor apareceu para mim e tal, e ele me disse isso para eu mandar te chamar e tal. E aí, quando Pedro estava lá, e Cornélio contou isso para ele, então Pedro começou a pregar o evangelho para Cornélio. E o que nós vamos ler agora é o que Pedro falou com Cornélio quando ele chegou na casa de Cornélio. Certo? O que ele falou com Cornélio quando ele chegou na casa de Cornélio. Então olha bem, vamos ler juntos aí por favor, Atos 10, verso 34 em diante. Diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que o quê? Uau! Eu acho lindo demais o nosso Deus. Deus não é Deus dos crentes. Deus é Deus de toda a terra. Deus não está nem aí se o camarada é budista, ou ele é muçulmano, ou ele é espírita, ou ele é católico. Deus não está nem aí para essas coisas. Se uma pessoa que teme a Deus e pratica a justiça, essa pessoa procurar Deus em oração, Deus vai ouvi-la. E é isso que o texto está falando, você vai entender mais sobre isso aqui. Olha o que diz o próximo versículo. Pelo contrário, em qualquer nação, isso inclui o Brasil, diga aleluia. Em qualquer nação, aquele que o quê? Que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deixa eu te explicar isso aqui, porque Pedro estava falando com Cornélio que não era judeu, ele não era israelita. E Deus se chamou de Deus de Israel, o Deus de Israel. Mas agora Pedro estava falando com alguém que não era um israelita, não tinha entregado a sua vida a Jesus. E Pedro está falando, a gente sabe que em qualquer nação, aquele que teme o Senhor e faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso não é lindo? E aí, Pedro continuou dizendo assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? O evangelho da paz. Eu sou tão feliz que o Senhor me chamou para o evangelho da paz. Não é? Podia ser o evangelho da guerra, o evangelho da luta, o evangelho da dor, o evangelho da miséria. Mas não é. É o evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Ele nem pôs à venda, ele deu de graça para nós, né? Então é tão lindo que ele nos chamou para o evangelho da paz. Então, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é Senhor dos crentes. Não? O que diz aí? Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor de todos. A Bíblia diz, até o diabo serve o Senhor. Ele é Senhor de Deus, Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor de todos. Agora, olha como Pedro continuou. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu acho também muito lindo esse versículo, que diz que o poder de Deus, ele foi usado para fazer o bem. Repita comigo assim: poder e autoridade de Deus é a favor das pessoas e não contra. Você está entendendo? Então Jesus, cheio de poder, ele andou por toda parte, fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí ele continuou dizendo: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, né? Jesus morreu lá naquele madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que foste manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. O que Pedro está falando aqui? Pedro está falando daquilo que Paulo falou, que depois que Jesus ressuscitou, Jesus não subiu ao céu logo, ele ficou 40 dias aqui na terra, com mais de 500 irmãos. Durante 40 dias, Jesus comeu e bebeu com esses mais de 500 irmãos, durante 40 dias, comendo e bebendo com eles, e ensinando eles, e dando os seus últimos mandamentos. Que coisa tremenda! É por isso que os apóstolos morreram, para não negar a fé, porque eles viram aquele que estava morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Eles comeram com Jesus, e eles nos prometeram, Jesus disse que vai voltar. Eles morreram por isso, mas eles estão dizendo aqui para Cornélio a mensagem que Jesus mandou que eles pregassem. E olha o que foi: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Uau, então isso é muito sério. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que crê recebe o quê? Remissão de pecados. Esse texto é lindo, esse texto é tremendo. E o que nós vamos fazer agora é ver alguns princípios que estão aqui nesse texto, que às vezes nós passamos por ele, não é? E eu sei que o Senhor vai falar muito com você. Amém? Fala com quem está do seu lado assim: mantém seu ouvido aberto, seu olho aberto, seu coração aberto. E Deus vai falar com você. Amém? Outra coisa para você manter aberta, a sua boca, enquanto você está ouvindo a palavra, fica glorificando a Deus, fica falando. A presença dEle é a presença mais importante aqui, exalte o nome dEle em todo o tempo. Amém, querido? Então vamos ver alguns princípios que estão aqui nesse texto. Primeiro vamos ver o versículo 35, né? Que diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Bom, isso é lindo demais, que Deus não faz acepção de pessoas. Como eu já disse aqui, Deus é o Deus de toda a terra. Deus não é o Deus dos crentes, Deus é o Deus de toda a terra. Isso é muito maravilhoso. Agora, aqui está falando duas condições: aquele que o teme. E o que é a pessoa temer ao Senhor? É aquela pessoa, falando assim num português bem simples, é aquela pessoa que dentro do coração dela, tudo que ela vai fazer ou não, falar ou não, ela julga: isso que eu vou falar vai agradar a Deus? Vai agradar a Deus? Isso que eu vou falar, Deus se agrada disso? Isso que eu vou fazer, Deus se agrada de eu fazer essa coisa? Você está entendendo? É muito importante isso. Por quê? Porque no mundo há muitas vozes, há muito conselho. Eu me lembro que o meu irmão mais velho, pastor Geraldinho, muitos anos atrás, ele foi a um psicólogo para fazer um tratamento. E no primeiro dia, lá no tratamento com aquele psicólogo, né, ele ouviu indiretamente aquele psicólogo falar com ele assim: olha, você tem que separar da sua esposa, porque você está infeliz. Pensa bem. Não é verdade? Tem uma psicóloga aqui da igreja,
que ela está fazendo, na verdade duas, que está fazendo para mim vários textos explicando onde a psicologia é contrária ao Evangelho. Porque a psicologia tem muita coisa a favor do Evangelho, né? Mas a psicologia tem muita coisa contra o Evangelho. Por exemplo, quando a psicologia centraliza o eu, ela centraliza você, né? Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, fale o que for necessário, fira quem for necessário, né? E é importante você falar e pôr para fora para você ficar bem, né? Então, é totalmente fora do Evangelho. A pessoa que teme ao Senhor, o ponto de juízo dentro dela é isso: agrada ao Senhor ou isso não agrada ao Senhor? Entendeu? Porque se for para eu ficar bem, eu lavar minha alma e xingar minha esposa, eu posso até ficar com a alma lavada, mas vou estar com o espírito imundo. Porque eu não fiz baseado no temor do Senhor. Então, é muito importante isso. A primeira característica é o homem que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E o segundo, pratica a justiça. Essa justiça aqui é a justiça a favor do outro. Aquela pessoa que está sempre ajudando o outro. E assim por diante. Aí, essa pessoa, ela é o quê? Fala comigo, aceitável. Tá, deixa eu te explicar o que é esse aceitável aqui. Você entendeu a história de Cornélio, né? Então, isso significa que a oração dessa pessoa é ouvida. Mas isso não significa que a pessoa é salva. Pastor, mas como assim ela é aceitável, mas não é salva? Sim, a oração dela é ouvida, mas para que ela fosse salva, o que o anjo falou com ele? Vai lá, manda chamar Pedro, na casa de Simão curtidor, e ele te dirá as palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. Por quê? Porque Deus não duela com Ele mesmo. Deus não vai contra os princípios que Ele mesmo estabelece. E Ele deixou bem claro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é verdade? Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é assim? Então, a pessoa precisa primeiro ouvir o Evangelho, aí crer no Evangelho, aí confessar com a boca. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a oração de Cornélio era aceita e ouvida, mas não significava que ele estava salvo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas sim, a oração dele é ouvida. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Irmãos, Deus ama o traficante, Deus ama o empresário que está lá sonegando imposto, Deus ama aquele marido que está agora em adultério, aquela esposa, Deus ama. Você está entendendo? Mas amar é uma coisa, mas o fato de Deus amar aquela pessoa, não vai fazer aquela pessoa furar a fila, quebrar os princípios e herdar tudo que a Bíblia promete aos salvos. São duas coisas diferentes. Mas sim, aquela pessoa que teme a Deus e pratica a justiça, ela é aceitável. Amém, querido? Você está entendendo? Amém? Agora, há muito mais de Deus para nós do que apenas ter nossas orações ouvidas. Deus tem para nós salvação, cura, libertação, alegria infinita, paz infinita, poder de Deus para curar os enfermos, para libertar os cativos. Está certo, querido? Agora, olha qual era aquela mensagem que Jesus mandou as testemunhas pregarem, lá no verso 42. Diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Bom, nós falamos muito do amor de Jesus, nós falamos muito do amor de Deus Pai, mas Jesus foi constituído juiz. E é muito importante você ver no texto que não é só juiz dos mortos. Não, depois que eu morrer, eu vou prestar conta. Não, negativo. Ele é juiz de vivos e mortos. E o juiz vai julgar o quê? Vai julgar se as nossas ações estão ou não de acordo com a palavra. Tá certo, querido? Então, as nossas ações devem estar de acordo com a palavra. Nós não vamos ter outra justificativa, tipo, não, mas é porque eu estava no dia mal, porque eu não estava sentindo. Não é dia mal ou o que eu sinto ou o que eu penso, é a palavra. Se o que eu faço está de acordo com a palavra, é isso que o juiz vai julgar. Você está entendendo? A Bíblia diz em João 12:48 que nós seremos julgados pela palavra.
Então é muito importante andarmos na palavra. Amém, querido? Então, nós devemos buscar ter ações de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente deve dar muita atenção a isso aqui. Amém, querido? Agora, o verso 43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Agora, isso aqui é lindo demais. A palavra remissão, aí, é a tradução de uma palavra grega, que é a palavra áfesis. Essa palavra significa, em primeiro lugar, livramento da escravidão ou prisão. Você pode dizer um glória a Deus aí? Remissão. O Senhor nos deu um livramento da escravidão do pecado. Ele nos deu um livramento da prisão do pecado. Amém? Significa remissão, perdão de pecados. Olha o que está entre parênteses aí. Permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Isso aqui é o que o léxico de Strong diz sobre essa palavra aí, tá certo? Então é até um dos princípios, um dos 4 pilares da justificação, né? Os nossos pecados são perdoados, nossos pecados são esquecidos. Amém, querido? Isso é maravilhoso. Mas veja, a primeira parte da remissão é esse livramento da escravidão. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, todos os homens se tornaram imediatamente livres do pecado? Pensa bem na resposta. Agora eu vou te ajudar fazendo uma pergunta um pouquinho diferente. Todo mundo que você vê por aí está livre do pecado? Ou estão presos ainda no pecado? Essa é uma boa pergunta, sabia? Então, eu quero te explicar isso aqui. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao Pai, enviou o Espírito Santo, então a obra de Jesus foi completa. Jesus não precisa fazer mais nada, ele já fez. Ele já fez. Então, as pessoas não estão livres do pecado aí? Verdade, as pessoas não estão livres do pecado aí, mas elas não continuam presas por algo que Jesus deixou de fazer. Jesus já fez tudo. Elas continuam presas só porque elas não estão fazendo uma coisa bem simples que elas deveriam fazer. Então, nós vamos ver aqui quais são esses passos que todos os homens deveriam dar para viver essa libertação. Quando os apóstolos pregaram o evangelho a primeira vez, depois que o Espírito Santo foi derramado, então, depois que eles pregaram o evangelho, aconteceu uma coisa, e os apóstolos deram um conselho baseado nisso que aconteceu. O que aconteceu? Vamos ver Atos 2:37, olha lá. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso aqui é uma boa pergunta para nós fazermos. Diante do evangelho, o que faremos? Jesus morreu pelos nossos pecados, ele nos oferece remissão dos nossos pecados, ou seja, a libertação do poder do pecado, sermos libertos das prisões. Mas e agora, o que faremos? Sim, pastor, o que eu tenho que fazer então? Jesus morreu, Jesus já pagou todo o preço, e eu, o que eu tenho que fazer? E aí os apóstolos deram 2 conselhos para eles. No próximo versículo, diz assim, respondeu-lhes Pedro, número 1, arrependei-vos. Diga comigo, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? A remissão. Está vendo a mesma palavra? A remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então veja bem, Jesus já fez a obra completa. Quando eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e agora o que faremos? Pedro podia ter respondido assim, vamos orar para Jesus te libertar. Mas ele não falou isso. Jesus já libertou, já está feito.
Pedro está falando aqui agora o seguinte: o que Jesus tinha que fazer, ele já fez, agora está na parte que você faz, entendeu? E aí, você faz o quê? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então agora era a hora do homem agir, agora é a nossa hora de agir. Jesus já agiu. Eu gosto de dar esse exemplo aqui bem claro, preste bem atenção. Pastor, mas as pessoas continuam aí presas no pecado. Pastor, eu confesso, eu estou aqui nesse culto hoje, eu estou assistindo aqui online, mas eu sinto que eu ainda estou preso no pecado. Deixa eu te explicar. As pessoas realmente, porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado, realmente as pessoas estão presas, mas escuta bem o que eu vou falar. Elas estão em prisões que não têm mais cadeados. Não tem mais cadeados. Jesus já quebrou o cadeado. Qualquer uma dessas pessoas pode agora passar pela porta que Jesus já destrancou. Você está entendendo? Elas estão presas só porque elas não receberam revelação ainda de que não tem mais cadeado lá. Elas estão aqui assim, alguém pode abrir para mim? Mas já está aberto, Jesus já tirou o cadeado do pecado. Ela não é mais presa no pecado, não tem cadeado nessa prisão. Sim, pastor, e o que a pessoa precisa fazer agora então? Obedecer aos 2 conselhos dos apóstolos, né? Então, os apóstolos deram 2 direções, né? Então, a primeira direção dos apóstolos foi: arrependei-vos. Vamos falar comigo? De novo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Veja que o apóstolo Pedro falou isso aqui, isso está escrito no Novo Testamento em grego, mas o apóstolo Pedro era judeu, então ele tinha uma mentalidade hebraica na sua fala. E na mentalidade hebraica, a palavra arrependimento é assim, ó, você está indo para um lado. Quando você se arrepende, você vira para o lado oposto e segue para aquele lado oposto, né? Na mentalidade da língua grega é metanoia, uma mudança de pensamento. E essa mudança, obviamente, leva a uma mudança de direção. Eu gosto muito de repetir isso aqui, ó. Arrependimento promove destino. Por quê? Porque você que não se arrependeu está seguindo para lá. Quando você se arrepende, esse arrependimento promove um destino. E o destino promovido pelo arrependimento sempre é Deus. Sempre é Deus. Por quê? Eu gosto muito dessa frase. Só alguém que virou as costas para o pecado estará de frente para Deus. Você está entendendo? Só alguém. Agora, talvez alguém aqui possa pensar assim: mas pastor, Deus é bom, Ele me ouve, Deus é misericordioso, Ele me ouve. Você está certo, Ele é misericordioso, Ele te ouve. Mas ser ouvido é diferente de ser salvo, de ser curado, de ser liberto, de ser cheio do Espírito Santo, de ter os dons do Espírito à sua disposição, de manifestar o fruto do Espírito, de ter relacionamento íntimo e profundo com Deus, de ser aprovado por Deus. Você pode viver um nível de vida que tudo que vai acontecer é você ser ouvido. E quando você precisar, você pede, Deus te dá uma bênção. Mas você também pode viver um estilo de vida onde o abençoador mora dentro de você. Ele está com você. Você está entendendo? Talvez você fale assim: não, pastor, eu sei, mas eu sei que a minha vida, eu estou vivendo uma vida assim, meio mais ou menos, mas pastor, eu me apego à palavra. A palavra do Senhor diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Eu sei que a minha vida está mais ou menos, mas eu sei que Deus me ama. Tudo bem, querido, é verdade, Deus te ama. Mas Jesus disse que o mandamento mais importante não é ser amado por Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. O mandamento mais importante é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento.
Então, não é sobre ser amado por Deus, é sobre amá-lo. Veja, eu sou casado, e se no meu casamento eu quero tudo só do meu jeito, esse casamento está condenado ao fracasso. Porque o casamento tem que ter um pouco dos dois, sim ou não? É um pouco do que eu gosto e um pouco do que ela gosta. Um pouco do que eu quero e um pouco do que ela quer. É ela cedendo um pouco para fazer minhas vontades e eu cedendo um pouco para fazer as vontades dela. Isso é o casamento. Você está entendendo? Mas muitas pessoas, às vezes, querem viver com Deus, mas do jeito dela. Não, Deus me ama e Deus me ama. Deus me ama. Sim, Ele me ama mesmo. Mas e eu? E o meu amor por Ele? E o que eu faço para agradá-lo? Não, pastor, eu estou vivendo, eu sei que eu estou errado e tal, mas Deus me ama, eu sei que Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia. É verdade, querido. É verdade, Ele é amor, cheio de misericórdia. Mas você estaria perdendo o melhor da festa. Porque a nossa recompensa está em poder amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Você está entendendo? Eu gosto muito de 1 Coríntios 6,12. Principalmente a segunda parte desse versículo, eu gosto demais. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora essa outra parte eu gosto demais. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitos anos eu tenho buscado manter uma prática comigo. Quando eu percebo que alguma coisa está se tornando importante demais para mim, eu corto. Estou gostando demais de comer peixe, pois vou passar 30 dias sem comer peixe agora. Eu estou gostando demais de comer carne, pois vou passar 30 dias sem comer carne agora. Estou gostando demais de beber esse suco, pois vou passar 30 dias sem beber esse suco agora. Estou gostando demais de, pois eu vou cortar, porque eu não vou deixar que nada me domine, ainda que seja lícito. Sabe que existem pessoas que dizem assim: mas pastor, eu sei, eu amo Jesus e tal, mas esse negócio aqui eu não paro não. Pois é justamente esse que você tem que parar. Pastor, eu estou seguindo Jesus, eu amo Jesus e tal, mas não toca nisso não, isso aqui eu não largo. Pois é justamente o que você tem que largar. Mas pastor, isso não me domina, então por que você não larga? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem uma história que o pastor Eibe conta, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo para você entender. Que tinha um grande evangelista pregando, e eles convidaram uma pessoa que não conhecia Jesus para ouvir. E aquele evangelista ia pregar 3 dias ali naquela igreja. No primeiro dia ele pregou uma mensagem maravilhosa, aí ele fez apelo e falou: olha, quem quiser entregar sua vida a Jesus, o evangelista disse, né? Sai do seu lugar, vem aqui para frente e tal. E antes dele falar isso, ele pediu para levantar as mãos. Aí quando esse homem estava lá, ele levantou as mãos. Quando o evangelista falou: sai do seu lugar, vem aqui para frente, aí ele baixou a mão e não foi para frente. Aí tinha um diácono assim, bem perto dele. Aí o diácono falou com ele assim: eu vi que você levantou a mão, vamos lá para frente para entregar sua vida a Jesus. Aí aquele homem falou: não, eu não quero ir lá para frente, eu não posso entregar a vida a Jesus daqui mesmo. Aí o diácono falou com ele: não, se você quiser entregar a vida a Jesus, você tem que ir lá para frente. E a primeira vez que eu ouvi essa história, eu achei muito estranha a atitude do diácono. Aí, no outro dia, aquele homem voltou de novo ao culto e foi a mesma coisa. O evangelista fez apelo, ele estava tocado com a palavra, levantou a mão. Na hora que o evangelista falou: vem aqui para frente para entregar a sua vida a Jesus, ele baixou a mão e não foi para frente. E quem que estava bem do lado dele, de novo? O diácono, né? Por isso que a Bíblia diz: resistir o diácono e ele fugirá de vós. Estou brincando, estou brincando. Mas aí, o diácono foi lá, falou com ele: olha, vamos lá na frente, né, entregar sua vida a Jesus e tal. Aí ele falou: rapaz, mas eu não posso entregar minha vida a Jesus aqui mesmo de onde eu estou. Aí o diácono falou: não,
Se você quiser entregar sua vida a Jesus, você tem que ir lá na frente. Aí ele, não, eu não vou ficar aqui mesmo, eu não quero ir lá na frente não. Aí não foi. No terceiro dia, ele falou assim, rapaz, eu vou sentar num lugar totalmente diferente, para esse diácono ficar bem longe de vir, né? Aí ele procurou um lugar diferente, pregou, mas a palavra tocou forte o coração dele, o Espírito Santo tocou o coração dele. E aí, na hora que o evangelista estava fazendo o apelo, pediu para levantar a mão, na hora que ele estava levantando a mão, ele viu o diácono do lado dele. Ele falou, rapaz, o diácono está aqui. Mas ele levantou a mão, e aí o evangelista, antes do evangelista chamar lá para frente, ele já chegou perto do diácono e falou assim, hoje eu vou lá na frente entregar a minha vida a Jesus. Aí o diácono falou com ele assim, então agora você pode entregar daqui mesmo. E o que é o ensinamento daquele diácono? É que se você quer servir a Jesus, se você quer seguir a Jesus, não pode haver reservas. Ou é tudo ou é nada. Você está entendendo? Eu não posso falar, não, eu quero entregar minha vida a Jesus, mas... eu vou seguir a Jesus, mas... ou Jesus é primeiro lugar, ou ele nunca será o segundo. Isso é bem legal. Então não há nada na nossa vida que nós devemos deixar nos dominar. Qualquer coisa que você fala, isso eu não abro mão, seja a primeira a você abrir mão. Entendeu? Eu vou no culto, mas eu não falo com ninguém. Pois agora fale, porque é mandamento amar. Você está entendendo? Então, arrependimento é algo muito profundo. É uma mudança, é virar as costas para o pecado. Mas quando você faz isso, você está de frente para Deus. E isso é maravilhoso demais. E a segunda direção dos apóstolos foi, sejam batizados. Sejam batizados. Esse final de semana é tão alegre para nós, né? Porque nós vamos batizar 100 e tantas pessoas aqui esse final de semana. Isso é uma bênção tão grande. Mas eu quero te falar algumas coisas sobre o batismo. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele falou, pregai o evangelho. Aí Marcos 16:16 ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Então repita comigo, por favor. Primeiro se crê, depois se batiza. Uma curiosidade sobre a palavra batismo significa mergulhar, imergir. Você está entendendo? Então, você vai ver o batismo de Jesus, depois que Jesus foi batizado, diz assim, ó, e saindo ele das águas, né, saindo ele, o Espírito Santo veio, desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Por que ele saiu? Porque tinha entrado, né? A Bíblia diz que João foi para um lugar batizar porque ali haviam muitas águas. Quando Filipe estava lá naquela carruagem com o eunuco, né, e o eunuco creu de coração ia ser batizado, eles tiveram que chegar em um lugar onde havia lá muita água, e a Bíblia diz que Filipe e o eunuco entraram naquela água. É óbvio, o eunuco estava viajando longe, é lógico que ele tinha água na carruagem para beber. Se o batismo fosse só aspersão, era só Filipe pegar um pouquinho da água de beber do eunuco lá e falar, pronto, mergulhou. Né? Mas isso não é batismo. Batismo é imergir, é imersão. Então aqui tem duas coisas sobre o batismo que eu quero te dizer. Ninguém pode se batizar antes de crer. Não existe na Bíblia nenhuma vez a expressão confirmar batismo. Não. Você não confirma batismo. Você se batiza depois de crer. Você está comigo? Nenhuma única vez na Bíblia você vai ver batismo de criança, por causa disso. Como que você vai pregar o evangelho para uma criança? Gugu, dadá, Jesus. Não tem como. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa primeiro crê, depois ela é mergulhada nas águas.
Eu estava falando do eunuco aqui, né? Filipe estava lá pregando para aquele eunuco, e versículo 37 de Atos 8, olha o que respondeu Filipe para o eunuco, ó. É lícito se o quê? Se crês de todo o coração. Olha o que o eunuco respondeu. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eles pararam, entraram naquelas águas, o eunuco mergulhou lá, e quando ele se levantou, Filipe tinha desaparecido, ele foi arrebatado por Deus. Isso é lindo, né? Mas veja, Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler em voz alta comigo? Você que já foi batizado, olha aí, olha. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai no sepultamento de alguém, como é que é? Joga um pouquinho de terra na cabeça da pessoa? Não, ela fica lá, né, mergulhada. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse texto aqui. Repita comigo, por favor. Fomos sepultados na morte pelo batismo. Sabia que tem muita gente que está tentando viver um tipo de cristianismo aí, está na moda, viu, esse cristianismo? Onde cristãos são pessoas do mundo tentando melhorar a vida. Certo? Não, eu vou para a igreja para tentar melhorar meu casamento. Vou para a igreja para tentar melhorar como pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa. O evangelho não é um convite para tentar melhorar sua vida. O evangelho é um convite para você morrer. A velha vida morre e é sepultada com Cristo. Seus pecados do passado, sua velha conduta morrem. Não se trata de alguém tentando mudar. Se trata de alguém que morreu e foi regenerado no Espírito, pelo Espírito do Deus vivente, e vai viver ali agora uma nova vida pelo poder da ressurreição de Jesus. Não é uma tentativa de mudança. Se você ficar tentando mudar na força da sua alma, na força da sua vontade, você já está fracassado. Você tem que morrer. Então, sepultado com ele na morte pelo batismo. Vamos ler o texto? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós como? Pela glória do Pai, andemos em novidade de vida. Daqui para frente, vida nova. Vida nova. Amém, querido? Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27 diz assim, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, no momento do batismo, você que se batizou, você tem que lembrar disso. Minha velha vida morreu. Eu ressuscitei uma nova pessoa pelo poder da glória do Pai, para andar agora em novidade de vida. E se o diabo quiser me acusar, ele vai ter problema, porque eu estou revestido de Cristo. E se o diabo quiser me tocar, ele vai ter problema, porque eu estou revestido de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero resumir a caminhada com Deus para você hoje em 4 passos bem simples. O primeiro passo bem simples é ouvir o Evangelho. É o que você está fazendo aqui hoje. Primeiro você ouve o Evangelho. Segundo passo bem simples, crer de todo o coração. Se você crê, então o terceiro passo, confessar Jesus como Senhor da sua vida e se arrepender. Essa é a mensagem. E se arrepender. Quarto e último passo, ser batizado. Essa é a porta que Jesus abriu para nos tirar para fora da prisão do pecado. Ouvir o Evangelho, crer, confessar Jesus como Senhor da sua vida e se arrepender e ser batizado. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E eu quero orar junto com você agora. Deus ama todos nós. Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a mim. Ele ama. Ele compreende.
Se a gente ficar fugindo de Deus, gente, se a gente ficar se esquivando de Deus, Deus vai ficar correndo atrás de nós. Ele não tem vergonha de nós, não. A gente pode estar lá no leito de morte, bem velhinho, vai ter alguém indo lá pregar para nós. Porque Deus nos ama. Ele nos ama. Ele não desiste de nós. O Evangelho nunca foi a história do homem buscando a Deus. O Evangelho sempre foi a história de Deus buscando o homem. Ele te ama, é verdade. Mas você não acha, se Jesus ensinou que o primeiro, no sentido de importância, né, o maior dos mandamentos, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você não acha que Deus, tendo nos amado tanto, nós devemos amá-lo de volta? E que a maneira de amá-lo deve ser a maneira dele, não a nossa. Sabe que se você hoje chegasse para mim aqui e falar, pastor, trouxe para você aqui, ó, esse bolo de chocolate recheado com Nutella, eu ia ficar muito feliz com a sua atitude. Eu ia te dar um abraço, eu ia te agradecer. Mas sabia que eu não ia comer nem um pedacinho daquele bolo, porque eu não como doce, não como glúten. Então eu ia ficar feliz que você está querendo me agradar, mas eu não ia comer o bolo. Às vezes nós estamos oferecendo para Deus bolo que Ele não come. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos querendo oferecer a Deus algo que Ele não nos pediu. Ele pediu que você confessasse com sua boca que Ele é o Senhor. Ele pediu que a gente se arrependesse, abandonasse o pecado. Ele pediu. É a maneira dele de ser amado. Ele pediu que a gente se batizasse. Ele pediu. Se Ele nos amou primeiro, nós devemos amá-lo de volta. Arrependei-vos. É uma mensagem bem clara, bem simples, e que todos nós podemos decidir hoje. Amém?